Boa tarde a todos. A gente começa o nosso primeiro webinar do programa Academia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês o que é o ICE, por que a gente abraçou a causa de negócios de impacto e finanças sociais e apresentar o que é o programa Academia e como toda essa rede de professores que estão assistindo hoje pode fazer parte dessa iniciativa. Eu me chamo Adriana Mariano, eu sou coordenadora do programa Academia no ICE e eu gostaria muito que vocês, ao longo da nossa apresentação, fossem enviando pelo chat comentários, dúvidas, perguntas que ao final a gente vai conseguir responder. Então agora, primeiro, a gente vai apresentar para vocês um pouco do campo de negócios de impacto e finanças sociais. Depois a gente faz a apresentação do programa e na sequência a gente vai ter esse momento de perguntas. Queria agradecer muito a equipe da SPM que está apoiando a gente hoje nesse webinar. Nós estamos agora aqui no estúdio da SPM fazendo essa gravação e para aqueles que não puderam assistir ao vivo hoje, a gente depois vai deixar disponível via site do ICE essa gravação, tá bom? Então avisem os outros colegas que não puderam estar ao vivo aqui com a gente. Eu passo agora, então, a palavra para a Célia Cruz. A Célia ela é diretora do ICE, para ela apresentar um pouco o campo e também a própria organização. Então, boa tarde a todos e todas. É uma honra poder estar falando para esse grupo de professores que está interessado no tema de finanças sociais e negócios de impacto. Então, antes de falar sobre o ICE, eu vou falar um pouquinho sobre esse ecossistema de finanças sociais e negócios de impacto. Então, eu acho que o grande motivador da gente estar podendo entrar nesse campo de finanças sociais e negócio de impacto é a gente mostrar para vocês o que faz com que surja esse ecossistema de finanças sociais e negócio de impacto, né? Acho que o primeiro ponto é que vocês também estão vendo isso no Brasil inteiro, é que os problemas que a gente está atuando, os problemas sociais, são problemas hoje muito complexos, precisam ser vistos de uma ótica muito ampla, né, de vários tipos de soluções complementares para resolver os problemas sociais e de uma forma escalável, já que o tamanho, né, da demanda ou de pessoas, em especial que a gente tem uma atenção com pessoas de comunidades de baixa renda, é um número muito alto. A gente também vê o aumento da expectativa dessa sociedade por cada vez mais a gente ter serviços públicos de qualidade. Um terceiro pilar que nos motiva a entrar nessa área é que se eu depender só do dinheiro de filantropia e o dinheiro governamental, ele já não tem recursos suficientes para responder a essa inovação social que vai trazer as soluções para os problemas sociais. E o último ponto que nos motivou a entrar é que a gente acredita também que a gente pode atrair diferentes pools de capital privados e públicos e com métricas, né, para resolver esse problema social, trazendo inovação com alta escala. Três pilares também nos movem, é que a gente acredita que existem investidores que têm capital privado, que estão interessados em investir com impacto social e performance financeira. Cada vez mais a gente vê nascendo empreendedores que estão montando negócios com soluções para melhorar a qualidade de vida das comunidades de baixa renda, e a gente tem uma crença que sim, negócios também podem resolver problemas sociais. Então, acho que um pouco esse é o contexto que nos faz entrar nesse campo das finanças sociais e negócios sociais. Dando um pouco o panorama desse ecossistema de finanças sociais, eu já mencionei que existe pools de capital que estão interessados em entrar nesse campo. Então, a gente olha do lado da oferta, tem vários organizações, investidores, filântropos, famílias, grandes empresas que poderiam ou podem, né, mover uma parte do seu capital para esse investimento híbrido que a gente fala, que tem impacto social e performance financeira. Então, isso do lado da oferta de capital. Quando eu olho para a demanda, que é a segunda parte desse ecossistema, o que o ICE e o programa Academia está olhando é que a gente não está olhando nem para as ONGs que dependem só de doação e nem para as empresas
tradicionais que só dependem de geração comercial. A gente olha para um recorte onde a gente tem de uma ONG que tem a sua área de geração de renda, de uma ONG que tem um negócio social que reinveste o lucro na ONG, de uma cooperativa, de um negócio social que distribui uma parte dos dividendos ou um negócio de impacto que pode distribuir os seus dividendos. Então, o nosso recorte a gente está focado em qualquer tipo de organização independente, ser sem fins de lucro ou com fins de lucro, que possa ter esse retorno de impacto social e performance financeira. O último, digamos, ator nesse ecossistema são as organizações intermediárias, que são os fundos que estão captando recursos entre o capital privado e alocam nesses negócios de impacto, as aceleradoras e incubadoras que passam cada vez mais a olhar para esses negócios de impacto, as universidades, academias, consultorias, e a gente tem aqui hoje uma especial atenção aí para a academia, porque a gente acredita que são essas as universidades que vão poder formar uma nova geração de talentos que já vão nascer com essa cabeça de eu posso trabalhar, seja na oferta, na demanda ou nos intermediários, com essa ótica de que eu posso ter impacto social e performance financeira. Então, um pouco essa é a apresentação do ecossistema, que muito do que o programa Academia vai falar, a gente vai estar oferecendo reflexões, pesquisas que contribuam para esse ecossistema crescer e se desenvolver. Eu vou dar 2 exemplos agora de negócios sociais, mais para o repertório de vocês falar, é disso que a gente também está vendo na sala de aula aparecer cada vez mais os alunos interessados, né? Então, um exemplo é o GEEK. O GEEK, ele percebe, é um negócio de impacto social que foi fundado pelo Claudio Sasaki, que vai estudar educação e percebe que existem baixas taxas de aprendizado no ensino médio no Brasil, uma alta evasão escolar e, né, isso limita a perspectiva futura desse aluno. A demanda, então, como é que eu vou resgatar o interesse, valor, efetividade do ensino para que esse aluno cada vez mais se desenvolva? O desafio é a limitação técnica, né? Tanto da escola em atender esse novo estudante que quer cada vez mais um currículo mais adaptado para ele e que não vê mais na sala de aula essa resposta entre o professor e o aluno. A solução que o GEEK encontrou foi criar uma plataforma de educação adaptativa, onde, se eu sou melhor em português do que o aluno ao meu lado e eu sou pior em matemática, a própria plataforma vai entendendo as demandas de cada aluno e vai fazendo a adaptação. Ela também oferece horas para ensino em casa, assistir vídeos e, com isso, o GEEK conseguiu ser uma ferramenta muito boa para que o aluno que fosse prestar o Enem pudesse estudar em casa através dessa plataforma. Ele já tem mais de 2 milhões de alunos estudando e conseguiu aumentar a nota dos estudantes que foram prestar o Enem. Esse é um tipo de exemplo de um negócio social que resolve um problema na área de educação no Brasil e aumenta a qualidade de ensino adaptado para os alunos. Um segundo exemplo que a gente traz para vocês é o Saútil. O Saútil, o que a gente vê? Que existe hoje uma sociedade precisando cada vez mais de produtos, remédios, para atender a sua saúde e através do SUS. Só que, em grande parte, apesar do Estado oferecer através do SUS uma série de produtos, o desafio é que as pessoas não sabem aonde encontrar, não têm informação. Então, qual que é a grande inovação que a plataforma do Saútil faz? Você coloca o seu CEP e, a partir do seu CEP, você coloca a demanda, seja um remédio, uma cadeira de rodas, e essa plataforma vai gerar informação para você de sim, o SUS oferece ou o SUS não oferece esse tipo de produto e, ao mesmo tempo, aonde que eu encontro. Essa solução é hoje uma solução que você
pode oferecer para prefeituras ou para o próprio indivíduo. Esses são dois exemplos que a gente quis mostrar para vocês de quais são os negócios de impacto, como é que eles estão nascendo. A gente sabe que a cada dia os alunos estão buscando mais e mais inovações e esses são os tipos de exemplo que vocês vão ver nascendo e que seus alunos vão querer estar buscando como uma opção de trabalho na vida deles. Então, eu vou passar agora a palavra para a Adriana com esse convite enorme de que vocês tragam esse tema para a sala de aula das suas escolas, façam pesquisas, elaborem cases, porque eu acho que é um pouco a gente está buscando expandir esse programa para o Brasil e ter vocês trabalhando para essa temática. Aninha, você continua mais um pouco, só para apresentar para eles um pouco do ICE, contar um pouco o que é essa organização. Bom, então, contando um pouquinho do ICE para vocês, o ICE é uma organização que foi fundada em 1999, por um grupo de empresários e investidores que sempre traz inovação social para a atuação deles, seja como filântropos, suas empresas ou como investidores. E desde 2013 a gente está focado no tema de finanças sociais e negócios de impacto. Então, a gente trouxe aqui para vocês uma figura bonita, que é a teoria de mudança do ICE, e que a gente então enxerga que o nosso movimento nesse campo quer ver nos próximos anos mais capital investido em inovação social para resolver os problemas sociais. A gente quer ver que mais negócios sejam qualificados como negócios de impacto e escaláveis, seja para resolver os problemas sociais ou até para receber capital. A gente acredita que cada vez mais intermediários, organizações que nem eu já mencionei, aceleradoras, incubadoras, universidades, estejam fortalecidas para poder ajudar que esse capital venha para resolver os problemas sociais e para que também mais talentos venham a trabalhar nesse campo. E, por fim, a gente trabalha fortemente com essa diretriz de que as universidades devem ser fortalecidas nessa temática. Então, aqui é um pouco a teoria de mudança do ICE. Para chegar a isso, a nossa estratégia é atuar com alguns programas. Espera aí que não veio a minha imagem aqui. Mas pode seguir o que está no seu iPad. Não, mas não está projetando aqui, tudo bem. Problema. Então, a gente tem alguns programas, que é a Força Tarefa de Finanças Sociais e Negócio de Impacto. A gente tem o programa de apoio a aceleradoras e incubadoras, o programa Academia, a gente faz um apoio a organizações do ecossistema e a gente tem um Fórum Brasileiro de Finanças Sociais e Negócio de Impacto, que vocês vão ser convidados. Então, rapidamente, a Força Tarefa é uma organização, um movimento que o ICE, junto com a Cital, está liderando, onde a gente viu na trajetória de outros países, como os países do G7, México, Argentina, Uruguai, Paraguai, Israel, Índia, que a gente poderia trabalhar de uma forma de articular as organizações do ecossistema e trazer mais foco, mais uma agenda comum para essas organizações de como avançar o campo de finanças sociais e negócios de impacto. A gente tem uma crença forte de que sim, os negócios podem também resolver problemas sociais e a nossa missão é a gente articular uma rede de investidores, empreendedores, governos, universidades, para que a gente consiga que cada vez mais negócios resolvam os problemas sociais e, em especial, a gente olha para as comunidades de baixa renda. Aqui tem um pouco os membros da Força Tarefa, a diretoria executiva, a gente trabalha com uma governança que também tem um grupo de apoio contínuo, que tem mais de 100 pessoas que nos apoiam em diferentes demandas que a gente organiza. A gente tem a Deloitte, a Fundação Telefônica, a Península e a Liu Lara como apoiadores dessa força-tarefa. A gente está trabalhando agora com 15 recomendações para avançar o campo no Brasil. Esse ano a gente está fortemente com 6 recomendações que vão desde para mobilizar famílias de alta renda para investirem nesses produtos, que as fundações possam participar desse campo, que o BNDES, o SEBRAE, as universidades. Então, a gente tem um trabalho que está no nosso site, vocês podem daí ler mais sobre como é que esse campo está avançando.
O segundo programa que a gente queria mencionar é o programa de incubação e aceleração de impacto. A gente tem agora um prêmio junto com o Sebrae e com a Amprotec, em que essas organizações mapearam 384 incubadoras e aceleradoras no Brasil, e o que a gente propôs para elas é participar de uma série de capacitações para que elas trouxessem para o seu portfólio também negócios de impacto e ajudassem a acelerar e incubar esses negócios. A gente está em quase todas as regiões do Brasil, então a gente vai trazer as vencedoras aí para o Fórum de Finanças Sociais e Negócios de Impacto, dia 3 e 4, mas a ideia é que esse campo avance cada vez mais, a gente tenha negócios de impacto inspirando negócios tradicionais no Brasil. Eu vou passar agora então a palavra para a Adriana, que vai apresentar o nosso programa Academia. Obrigada. Obrigada, Célia. Tem mais um pouquinho que depois eu te passo. O programa Academia, sendo bem breve aqui para vocês, ele é um programa que visa justamente fortalecer as instituições de educação superior neste campo de finanças sociais e negócios de impacto. Aqui está um pouquinho dos nossos resultados. O programa começou em 2013, como a Célia comentou. E os nossos resultados são esses: 23 professores, 10 universidades fazendo parte de uma rede, 20 artigos publicados, 13 estudos de caso para serem utilizados em sala de aula, 18 trabalhos acadêmicos de graduação reconhecidos, que se inscreveram no prêmio de 2015, que eu vou contar um pouquinho em detalhes mais para frente, e a criação de 2 núcleos de pesquisa. Eu vou passar agora para a Célia, só para ela continuar apresentando as outras frentes ainda do ICE e depois eu volto para trazer em detalhe o programa. Bom, um quarto programa que o ICE também atua é o de apoio às organizações do ecossistema de finanças sociais e negócios de impacto. Então, o que a gente tenta fazer com esse programa é identificar gaps que a gente está enxergando no campo e fazer alguns financiamentos. Então, a gente apoia, por exemplo, a Choca, que trabalha há 30 anos fortalecendo empreendedores sociais, e o que a gente estimula nesse programa é que esses empreendedores também criem negócios de impacto para pensar a sua independência financeira, para fazer a sua missão, sua atuação. A gente apoia organizações como a MOVE, que é uma organização que trabalha com avaliação de impacto, a Artemisia, que é hoje uma referência em acelerar negócios de impacto, a Dínamo, que está acelerando, fazendo pós-aceleração, incubação e também apoiando uma plataforma de crowd equity para apoiar esses negócios, a Oficina Municipal trazendo atores da gestão pública, então prefeitos, gestores, para entender que esse campo é um campo bastante relevante e que está crescendo no Brasil e no mundo. Então, esse é um pouco... E aí, o último que eu não falei é o Sistema B, que a gente também apoia, uma certificação que apoia negócios que já querem ser os melhores para o mundo e não os melhores para os seus investidores, e a gente também apoia o GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. Então, aí dá um pouco um panorama da nossa atuação em que a gente investe nessas organizações. O Fórum de Finanças Sociais e Negócios de Impacto é um dos nossos projetos em que a gente, a cada 2 anos, faz um fórum e tenta trazer referências brasileiras e internacionais para falar um pouco sobre tendências, avanços, desafios, e que a gente vai convidar vocês para estarem aqui no dia 3 e 4 de agosto, em que a gente vai estar com 600 pessoas aqui em São Paulo, no Tomiotaki, discutindo esses temas e tendo um especial interesse de ter professores nesse campo e trazendo essas reflexões também para a conferência. Esse fórum junto com o ICE e a Vox, a gente traz um comitê de especialistas. Vocês podem ver que alguns desses são professores já do programa Academia, como a Graziella, o Sérgio da USP, o Sérgio Lazzarini do INSPER, o Barque o Burgos da GV. Então, a gente tenta trazer também a voz dos professores para desenhar com a gente diferentes programas. Aqui tem um pouquinho da agenda do fórum, mas vocês podem entrar no site
www.investirparatransformar.org.br, que vocês podem ver a agenda em detalhes, os palestrantes e se animarem a participar conosco nesse fórum. Alguns dos palestrantes já confirmados, a gente tem palestrantes internacionais, como a Gayle, que vai interagir com os próprios professores, o Karim Hard, que é uma excelência na área de avaliação de impacto no Canadá, na África, trabalhando com a Rockefeller Foundation, a Maria Rita do Anjos do Brasil, Rodrigo Vilar do México, falando sobre ecossistema, o Maneto, o Valdemar Ferreira Neto, trabalhando sobre tecnologias que podem resolver problemas sociais. Então aí o Fábio Barbosa, a Mauri da Artemisia, a Patrícia do Imaflora falando do programa Origens com a Amazônia. Então a gente vai ter uma diversidade de palestrantes internacionais e nacionais que vão inspirar o campo. E agora eu passo de novo, então, a palavra para a Adriana para apresentar em detalhes o programa Academia e fazer esse convite para vocês. Obrigada. Obrigada, Célia. Bom, vou contar, então, um pouco do que é o programa Academia, né, o que a gente tem feito. Bom, o programa Academia começou em 2013, conforme eu comentei para vocês. Ele foi uma parceria de uma rede de investidores latino-americanos e também a gente teve a Fundação Rockefeller. E com isso a gente começou a fomentar aqui e reunir professores que estavam começando a desenvolver seus trabalhos de pesquisa nessa temática. Ao longo dos 2 primeiros anos do programa foi um ciclo bastante intenso e todo o conteúdo produzido e todas as conquistas a gente sistematizou nessa publicação, Projeto Academia 2 anos, que está disponível no site do ICE. Então eu recomendo os curiosos que querem saber em mais detalhes do que foi essa primeira fase da trajetória do programa, que consultem essa publicação no nosso site. O programa começou com 3 universidades, a gente fez uma parceria com a USP, o INSPER e a FGV, e ao longo dos anos foram se aproximando outras instituições de ensino e outros professores, constituindo essa rede maravilhosa que a gente tem trabalhado aí nos últimos anos intensamente essa temática. Cada um deles traz linhas de pesquisa específicas, uns trabalham avaliação, outros são mais para a linha de finanças sociais, alguns mais à frente de negócio de impacto, e com isso a gente consegue ter uma diversidade, um grupo bastante diverso, trabalhando, todo mundo focado nessa área de conhecimento. Como a Célia comentou, o guarda-chuva do CE ele é bem amplo, então às vezes as pessoas nos questionam, falando, bom, mas eu tenho uma linha de pesquisa em negócio social, está dentro? Sim, faz parte também, né? O espectro do ICE ele é bem amplo, né? E o programa Academia também respeita isso. Então a gente está junto com essa rede discutindo todos esses conceitos também que estão surgindo aí ao longo da trajetória do campo, né? A rede tem uma visão, então esses professores junto conosco construíram a visão de fortalecer essas instituições de ensino médio no Brasil, engajar cada vez mais professores, e a gente olha para as 3 frentes, docência, pesquisa e extensão, e eu vou contar um pouquinho para vocês como é que funcionam as nossas estratégias. Então a gente está com 4 focos estratégicos. Primeiro é produção e disseminação de conhecimento nos temas de finanças sociais e negócios de impacto. O segundo é criação e fortalecimento de uma rede de professores. O terceiro é apoio e financiamento às iniciativas das instituições e dos professores. E o quarto, a extensão da universidade para a comunidade. Mas o que exatamente a gente faz, quais são as ações e as atividades práticas que a gente assume com cada uma dessas estratégias? E é isso que eu vou passar para vocês agora. Então, a gente desenvolve um prêmio, é um prêmio nacional, podem participar alunos e seus orientadores do Brasil inteiro, e o foco é graduação, pós-graduação, lato sensu e estrito sensu. Então, a gente está lançando um prêmio agora, começa o lançamento no mês de julho e as inscrições mesmo começam em setembro. E a gente vai atualizando tudo isso no nosso site. O ciclo do prêmio, ele acontece assim, a gente recebe os trabalhos em setembro, a gente faz uma seleção, essa banca do prêmio é composta tanto
por professores da rede como especialistas no campo, né? Não somente acadêmicos. E depois a gente divulga os vencedores no final do ano e esse ano a gente vai trazer uma inovação que a gente vai construir uma publicação com os trabalhos desses alunos. E em março a gente quer fazer um grande evento para reunir esses talentos e a gente conseguir disseminar a produção deles. A outra frente de ação é a chamada ICE, onde a gente faz apoio a pesquisas, cases, enfim, busca fazer o avanço e apoiar esse avanço da produção no campo. Um terceiro, que vai entrar no ar agora no final de agosto, é o blog do programa Academia, que vai ser um espaço onde a gente vai ter toda a produção desse grupo e mais informações relevantes, assuntos que estejam na pauta, seminários no Brasil e fora. A gente quer fazer que seja um espaço bastante dinâmico, onde a gente possa ter sempre virtualmente uma troca de informações e conhecimentos. Dentro da segunda estratégia, que é a criação e o fortalecimento da rede de professores, a gente faz encontros que até o ano passado eram presenciais e a partir desse ano, com o nosso esforço aí com a expansão nacional do programa, a ideia é que cada vez mais a gente torne esses encontros também espaços virtuais, onde a gente possa estar com todos os professores do Brasil inteiro, nessas reuniões. Mas a ideia é que a gente se encontre e troque um pouco do que está sendo produzido. Então, normalmente a gente tem um professor que apresenta algum trabalho que foi feito, faz alguma discussão que a gente acha relevante para o avanço do campo na academia e também nas discussões no cenário como um todo. O segundo encontro vai acontecer em conjunto com o fórum que a Célia comentou, agora em agosto. Então, o fórum é dias 3 e 4 de agosto e nosso encontro vai ser no dia 3 de manhã e 5 de manhã. Então, aproveitando aí a vinda, quem conseguir vir para participar do fórum, já fica com a gente mais um pouquinho e aí a gente vai aprofundar um pouco nesse encontro as discussões sobre como avançar o campo dentro da academia. A segunda frente na questão do fortalecimento da rede, que é a grande novidade e que todo mundo está bastante animado, é a expansão. Então, o nosso grupo hoje de 21 professores, eles se concentram basicamente em São Paulo e alguns poucos no Rio, e a ideia é que cada vez mais a gente consiga envolver professores do Brasil inteiro, por isso a gente está aqui fazendo esse primeiro webinar. Parte dos professores que foram convidados para estar aqui hoje com a gente nesse webinar, vieram da Rede Choice, que é um grande parceiro, como a Célia comentou, a Artemisia, do ICE, e outros de outras redes dos professores. Então, está todo mundo bastante engajado para que a gente consiga realmente criar aí um ponto de encontro, uma conexão para discussões sobre a temática de negócio de impacto e finanças sociais. Depois desse webinar, hoje eu vou explicar um pouquinho mais, a gente vai selecionar 10 professores do Brasil que vão ter todas as despesas pagas para estar com a gente aqui no fórum de agosto. Então, a ideia é que a gente selecione 2 professores por região do Brasil e a gente se encontre aqui em agosto. Mas já aviso, a gente só vai ter 10 bolsas para custear todas as despesas, mas os professores interessados também podem passar a mensagem para a gente tenta conseguir bolsa ou dar algum apoio para a vinda. Depois desse encontro, a gente quer fazer 2 encontros regionais ainda esse ano. Um deve ser em setembro e o outro em novembro. A ideia é que a gente consiga levar um pouco dos nossos professores, que já têm algum trabalho produzido na área, e criar conexões com outras universidades. Então, se a sua universidade tiver interesse em receber um evento desse, em fazer uma rede local para mobilizar outros professores para a temática, você também pode entrar e participar dessa iniciativa. Eu vou explicar como vai ser essa chamada. Como a Célia comentou, o fórum vai acontecer durante 1 dia e meio, como vocês estão vendo aí, que vai ser no 3 à tarde e no 4 o dia inteiro, e a gente vai ficar especificamente com os professores num workshop no dia 3 de agosto de manhã e no dia 5 de agosto de manhã com convidados internacionais.
Então, a ideia é que no primeiro dia a gente se conheça, receba esses 10 novos e os outros que vierem, e na sexta-feira que a gente consiga fazer um diálogo, aproveitando a vinda aí de professores de outras universidades da Inglaterra, do Canadá, que vão estar conosco no fórum. Na frente de apoio a iniciativas das instituições, esse ano a gente está em parceria com o Inspermetrices, criando um grupo de avaliação de impacto. Então, também os professores que tiverem interesse nessa temática de avaliação também podem sinalizar para a gente que a gente coloque em contato com esse grupo. A gente já está no terceiro encontro do grupo, é um grupo novo, começou esse ano, mas as discussões já estão bem avançadas e é bem interessante para quem gosta de atuar no campo de avaliação. De atividades de extensão universitária, esse ano o grupo está mapeando iniciativas de universidades que têm contribuído para o fortalecimento de negócios de impacto. E aí, obviamente, que a gente não pode deixar de mencionar as próprias incubadoras ligadas às universidades, que são atores chaves aí, que têm produzido bastante conhecimento e muitos negócios. Então, a gente está aproximando também esse grupo à nossa rede de professores maior. Contar um pouquinho de como funciona essa rede, né? Então, essa rede foi batizada esse ano, então depois desse grupo que vem trabalhando junto já há alguns anos, eles decidiram criar um nome, então chamaram de Rede NIFES, Rede de Negócios de Impacto e Finanças Sociais, e o objetivo da gente é se reunir e conseguir fazer com que esse campo aí avance nas universidades. Qual é o compromisso, né? Muitas vezes um professor nos encontra ou sabe do programa e fala, mas como é que eu faço para participar? O que significa exatamente participar desse grupo? Na verdade, o que a gente espera é que vocês se engajem conosco nesse plano. Então, essas ações todas, essas atividades que eu acabei de apresentar, isso tudo a gente construiu junto com todos os professores, né? E uma das coisas que a gente tem é a participação deles em todo o processo de construção dessas ações. Então, a própria agenda do fórum, do workshop, o prêmio, enfim, todas as ações temos grupos de professores envolvidos. Participar dos encontros, né, são poucos, são 3 encontros ao longo do ano, mas eles são bastante importantes para a gente conseguir criar esse alinhamento de conceitual, de avanço do campo, então isso é bem importante, e responder a um questionário anual de monitoramento. Então, se o grupo quer fazer com que esses temas avancem, para a gente saber se ele realmente está avançando, a gente precisa acompanhar o que vem acontecendo dentro das instituições. Então, no grupo que a gente tem até hoje, a gente já conseguiu criar disciplinas na graduação, cursos de especialização, que mais? Pesquisas, frentes de pesquisa, núcleo de pesquisas. Então, tudo isso a gente acompanha neste monitoramento. Bom, e aí, Adriana, quais são os critérios, né? Como é que um professor pode se candidatar a fazer parte dessa rede? O interesse pelo tema é o principal e estar vinculado a alguma instituição de ensino superior. O monitoramento, como eu já falei, é um plano de trabalho, então a gente manda para vocês. Só para vocês contarem um pouco, é bem simples, é um questionário simples, contando o que vocês estão fazendo nessa temática e depois a gente monitora isso todo começo de ano. A gente envia um relatório para vocês contarem para a gente o que vocês fizeram no último ano. Os grupos, só para quem tem curiosidade, para vocês saberem como é que esse grupo se divide e trabalha. Então, a gente criou esse ano, são 4 GTs, 4 grupos de trabalho. Um que está comigo cuidando da expansão, outro que cuida das chamadas de aulas. Então, nós estamos fazendo um curso para docentes e a nossa ideia é conseguir disseminar um pouco dos conhecimentos que esse grupo já produziu para uma rede maior. Tem o GT de encontros da rede, que me auxilia na preparação de cada um desses 3 encontros anuais, e o GT do blog, que obviamente me ajuda com toda a parte editorial do blog e também divulgando e dando sugestões de pauta. Bom, os próximos passos. Quem tiver interesse em fazer parte dessa iniciativa com a gente, basta escrever uma carta, né, uma carta de interesse, dizendo por que você tem interesse em fazer parte da rede, né, e indicar se você tem também interesse em participar do fórum.
Então, quem puder estar conosco em agosto e pensar que pode, a sua instituição e você tem um grupo de professores que vocês poderiam ser multiplicadores desse tema nas suas regiões, escreve isso também na carta para que a gente possa aí compreender, conhecer um pouquinho mais de vocês. E, obviamente, além dessa carta formal, né, a gente também está à disposição de vocês. Vocês podem entrar em contato comigo. Meu e-mail já foi disponibilizado para todos, mas é adriana@ice.org.br e aí a gente pode marcar. Alguns professores já me pediram para fazer Skype, então a gente está bem à disposição para contar para vocês e para explicar direitinho o passo a passo. Além disso, eu já aproveito a oportunidade que eu estou com vocês para contar um pouquinho do Prêmio ICE 2016. Então, o prêmio, como eu falei, é para alunos de graduação que estejam defendendo TCC. Também pode ser um aluno de graduação que desenvolva um plano de negócio. Então, a gente criou uma categoria só para plano de negócio este ano. E de pós-graduação, lato sensu, a gente recebe trabalhos de TCC. E para alunos de pós-graduação, estrito sensu, artigos acadêmicos. Então, se vocês conhecerem alunos ou forem orientadores, fiquem atentos aí com os prazos do prêmio, tá? A gente vai disponibilizar peças como cartaz, posts para o Facebook, a gente até pôs um exemplo aqui, se sua instituição de ensino quiser ser parceira do prêmio, a gente também pode construir essa parceria e daí aparece como exemplo da FEI aí que vocês estão vendo no post do Facebook, tá bom? Agora, eu vou abrir aqui para que a gente tenha um espaço, se alguém tiver alguma pergunta. Eu só aviso vocês que a gente tem um delay de 1 minuto, né? Então, entre as perguntas que vocês mandam e o tempo que a gente tem, e já fui avisada aqui que a gente tem pouco tempo para a gente encerrar essa conversa. Então, se não conseguirem chegar às questões, a gente pode também responder depois para vocês por e-mail. Já saiu uma pergunta que chegou agora há pouco, foi sobre se o material está disponível, né? Então todos esses cases que vocês estão vendo, eles vão estar no blog da academia, e também hoje eles estão no site da ILA, que vocês podem também ver no site do ICE. Então, o nosso grande incentivo é que, ao a gente patrocinar, apoiar uma universidade ou um professor para escrever um case, uma pesquisa, que esse material seja disponível para toda a rede de professores. E sim, existe o nosso estímulo enorme para que esse material seja utilizado em outras universidades do Brasil. Então, pode também mandar o seu e-mail, que daí a gente pode mandar todos os links para vocês e façam boas leituras desses materiais, usem na sala de aula. A gente tem cases sobre aceleradoras, sobre negócio de impacto, sobre fundos, tem uma pesquisa sobre compras, tanto de grandes empresas comprando de negócio de impacto quanto o governo. Então, a gente tem o maior interesse que vocês usem e a gente pode encaminhar para todos vocês que me puserem os e-mails aí no chat, né? A gente pode mandar daí esses materiais para vocês. A gente vai ter que fazer uma pausa aqui para ver se tem mais perguntas, que a gente está sem acesso aqui. Tem mais um? Acho que chegou mais uma. Chegou mais uma aqui. A Ivana teve problema com o áudio. Então, Ivana, desculpe aí o problema que você deve ter tido sem o áudio e o vídeo por uns 7 minutos. Vocês vão poder ver depois o link que a gente vai disponibilizar para você assistir o pedaço que não deu para você ver. Eu acho que foi só essas as perguntas. Já falamos do material disponível que a Ivana perguntou. Obrigada, Ivana. Se puder depois digitar também o seu e-mail, a gente vai estar encaminhando um material para vocês, todos os cases.
E como a Célia comentou, a gente vai deixar dentro de alguns dias essa apresentação também no site do ICE e vocês vão poder acessar no www.ice.org.br. Tem mais uma pergunta. Mais uma? Bom, uma notícia super boa que a Catiane, que é professora em Ilhéus, no pós-doc da UFMS, implantou uma disciplina de negócios sociais na graduação. Super bom saber, Catiane. A gente gostaria depois, então, que você passasse o seu e-mail para a gente poder tanto estimular essa parceria com você, podendo mandar esses materiais para a sala de aula, mas também para nós seria muito interessante você vir participar do fórum e dessa interação com os professores aqui de São Paulo do Rio que já estão participando da rede. A gente tem um forte interesse aí de avançar para outras regiões, então você como já uma criadora de uma disciplina dessas, para nós é muito interessante. A gente tem uma visão que a gente possa ter, pelo menos, cursos em várias escolas dos estados do Brasil. Vou passar para a Adri para ver se tem mais alguma chegando. E também a gente gostaria de ter centros de avaliação por regiões no Brasil, já que os negócios de impacto, um dos grandes diferenciais é, de fato, mensurar impacto social. A gente gostaria que nos próximos anos também surgissem, além dos cursos para os alunos, que também surgissem centros de avaliação de impacto social. No dia da reunião vai estar também o Sérgio do INSPER, que já trabalha com avaliação. A gente mencionou o Karim, que é professor da Carleton University em Toronto, da Gale de Oxford. Então também é uma interação nacional, mas também uma interação com professores fora do Brasil que já estão fazendo essas pesquisas ou também estão, que nem vocês, criando novas disciplinas nesse tema que ainda é novo no mundo, mas que tem um potencial enorme aqui no Brasil e no mundo. A gente recebeu várias mensagens aqui, muitos comentários, muito gostoso ouvir as mensagens de vocês, mas de pergunta é o seguinte, alguém pediu para qual e-mail enviar carta. Pode ser para o meu e-mail, é adriana@ice.org.br, tá? E a gente também manda para vocês, após esse webinar, um e-mail reforçando tudo isso e com as orientações, tá bom? No mais, tem muitos agradecimentos, tem gente aqui da SPM do Rio, tem a Catiane, que eu já falei com ela também, que está na universidade na Espanha, e vai ser muito bem-vinda, que ela vem para uma visita para o Brasil, a gente vai recebê-la. Tem mais um que tá? A gente tem o Hugo, o estagiário do programa Academia, que está nos apoiando aqui ao vivo, mas eu acho que sim. Tem mais uma? Então tem mais uma que eu vou passar para Célia. Tá aí ou vai ver? Não, tá pro... Então vai. Tem uma aluna que está formatando uma aceleradora social no bairro onde mora, na periferia de Várzea Grande, onde conseguimos material para construir e consolidar o negócio, Mato Grosso. Somos da UFMT, parabéns! Então esse é um tipo de programa que a gente também quer apoiar e também conhecer se a aceleradora ou a incubadora é ligada à universidade, porque daí a gente pode conectar até com o segundo programa que o ICE tem. Gente, agradecendo também o BARC, que tem trazido outros materiais para a Catiane, parabéns, eu acho que é isso mesmo. Então, pode mandar para a gente tantas informações, então, repetindo o e-mail da Adriana, adriana@ice.org.br, e podem mandar aí o pedido de bolsa para o fórum e a carta de interesse em por que esse tema é relevante para a sua atuação na sua universidade, para participar também da rede. É claro que para nós, como a gente tem 10 bolsas para pagar passagem e estadia, a gente quer realmente que tenha já uma intencionalidade de levar isso para a sala de aula, esse tema, já tem, quando tem uma disciplina, daí melhor ainda, mas a ideia é que a gente fortaleça essa intenção dos professores que querem levar esse tema para a sala de aula. Então, muito obrigada, agradecemos a participação de vocês. Obrigada, a gente mantém contato com vocês, escrevam para a gente. E a gente encerra aqui
Até um próximo encontro, um próximo ou webinar ou um contato aí por e-mail ou por Skype. Obrigada pela audiência, até mais. Tchau, obrigada.